ela é uma linda rosa. Ela é uma rosa sem espinho. Auê, salve a pombagira, salve a pombagira, abra meus caminhos. Auê, salve a pombagira, salve a pombagira, abra meu caminho. Então, me chamo Marta. Eu iniciei na minha vida religiosa aos 12 anos de idade, né? Meu pai era muito religioso, minha mãe muito espírita, e aí houve um ajuntó, né? Eu não consigo chamar ela de mãe Marta, né? Porque eu conheço ela desde toda a minha vida e sempre foi a Marta, né? As pessoas chamam ela de Martinha, desde pequena ela foi chamada de Martinha porque ela era muito pequenininha, muito miudinha quando era pequena, né? E parece que ela, por ela ser uma pessoa frágil, e isso eu já disse para ela várias vezes, né? Que ela de frágil não tem nada, ela é uma pessoa muito forte. Nós morávamos na Vila Nova, numa casa bem pequena. Tive meu filho muito cedo, Eduardo. Quando eu tive Eduardo, eu quis parar tudo para poder cuidar do meu filho. Quando Eduardo completou 4 anos de idade, eu fui terminar os meus estudos, eu fui fazer o curso técnico e também trabalhar. E é onde eu entrei para trabalhar na área da saúde. Eu trabalhei 32 anos, né, na saúde pública, e nesse meio tempo eu aprendi muito com a vida, sempre tentando me colocar no lado do meu paciente. Depois eu tive o Arthur, né? 12 anos depois do Eduardo, eu tive o Arthur, né? Que é meu companheiro, meu parceiro, né? E eu fui trabalhando muito, né? E fui me dedicando ao meu trabalho, à minha mãe, que na época estava bem doente, e também ao meu lado religioso, que eu nunca em nenhum momento abandonei. Sempre acreditei muito, né? Nos meus orixás, nas minhas entidades de luz, né? E fui seguindo trabalhando. Ocupa essa mesa, minha filha, bota essas coisas no chão. Pode ser ali, ó. Tá? Eu vou ocupar essa mesa para o Júlio poder começar a cortar as coisas. Vamos botar um lencinho na cabeça. Todo mundo lencinho na cabeça. Foi em 2006, mais ou menos, 2006, 2007, né? Quando eu conheci, né, a mãe Carmen de Oxundemun, hoje já falecida, lá do Alvorada. E ela disse para mim: Martinha, tu vai ser uma grande dirigente espiritual. E eu dizia: não, mãe, mas eu não posso ser, porque eu trabalho fora, eu trabalho em regime de plantão, eu não tenho todo esse tempo para me dedicar. E ela sempre dizia: sim, tu vai ter, minha filha, tu vai ter o teu espaço, né, onde tu vai fazer os teus atendimentos, né. E até naquele momento, né, eu achava muito engraçado ela falar isso, né, porque eu não me via tendo esse papel hoje, né? E ela sempre insistindo comigo. Ali ela foi me incentivando e ali eu fui buscando, ali eu fui acreditando, vendo que eu tinha realmente essa missão, esse compromisso, né? E aí foi onde eu comecei a me dedicar, comecei a estudar, comecei a me voltar totalmente para o lado religioso, né? Espiritual. Fui conhecendo, fui aprendendo, fui buscando, né? Que realmente aquilo me despertou, né? E eu vi que era para mim. Não adiantava querer passar para outra pessoa, né, que era para mim. Então, dali eu montei, né, acreditei, busquei e estou aqui, né, querendo mais, muito mais, querendo deixar isso, né, para os meus. Não achei nem minhas guias. Procurando as minhas guias, tive que pegar essa aqui é a minha primeira guia, quando me aprontei, a primeira guia. Me deu foi o finado Marquinhos. A mãe começou o projeto Raio de Luz muito cedo e não se vislumbrava que ele alcançasse o que ele alcançou, né? Quando começou despretensioso, começou com uma casa, onde era a casa que nós morávamos com os meus avós ainda, que eram vivos. O meu ingresso, de fato, para a religião de matriz africana, para a Umbanda, foi através do tambor, né? Me encantei a primeira vez que vi e comecei a tentar aprender a tocar, né? Procurei pessoas para que me ensinassem,
né, para que eu conseguisse me desenvolver no tambor. Na época, acabei me tornando o tamboreiro da casa, né, quando teve o início da casa de religião da minha mãe carnal, né. Eu que toquei as primeiras vezes e por alguns anos, até formar o Gabriel como primeiro aluno. O Gabriel, ele veio para nossa casa pequeno, né? E foi buscando, sempre muito curioso, né? Muito querendo saber, aprender, né? E muito inteligente, né? Como um grande filho de Xangô que é. Meu nome é Gabriel. Eu sou filho dessa casa já fazem 10 anos e eu entrei aqui bem jovem, eu tinha cerca de 12 anos mais ou menos. Bom, eu vim de uma região que durante muitos anos ela foi cerne de violência em Porto Alegre, né, que é o bairro Restinga. É um bairro muito violento, onde eu vi N amigos meus que morreram no tráfico, que estão hoje presos, enfim. E comigo não seria diferente, porque eu também não vim de família com estrutura, não vim de família rica, vim de família humilde, pobre, que passou necessidade. Então eu tinha tudo certo para dar errado. Caô, caô, e aqui vai bradar. Caô, caô, ele é Xangô da pedreira, ele nasceu na cachoeira, lá no Jurema. Eu nasci dentro da religião, mas foi aqui dentro que eu comecei a aplicar tudo que eu aprendi aqui dentro, lá fora. Que a religiosidade não fica só aqui dentro. Ela é muito mais do que isso. Na verdade, o bom religioso ele vai exercer sua religiosidade fora daqui. Essa região aqui, todo o entorno dela tem crianças carentes, né? Tem pessoas em situação de risco, tem pouco saneamento básico, tem dificuldade para alimentação. Então, são N questões que vão mostrando uma determinada precariedade dentro disso. E o projeto em si ele veio trazer justamente essa ideia de que com as oficinas a gente vai estar podendo dar oportunidade para essas crianças, deixando elas longe da violência, ainda mais hoje em momentos tão difíceis que a gente vive hoje. Eu acho que é primordial a gente poder dar nem que seja uma palavra de carinho e de afeto para essas pessoas, que são um prato de comida que a gente vai fazer aqui, como a gente fez da última vez na Páscoa Solidária, que foi distribuir marmitas para as pessoas em situação de rua, né? As oficinas, acompanhar o estudo dessas crianças para fomentar a educação cada vez mais para elas e deixá-las longe da violência, porque a gente sabe que hoje a violência ela é muito escrachada por falta de estrutura educacional, então é o principal fator. Então a gente começa a analisar isso e aos poucos ir mudando a sociedade. Eu acredito que hoje eu tenho uma estrutura, eu tenho uma casa própria, eu tenho um discernimento, uma ética, uma conduta social, muito por conta do que a religiosidade me trouxe dentro dessa casa. E agora ele vai dar seguimento também aí na formação de outros alabês. Ele já tem a condição, né, de formar outros alabês, né, tamboreiros.
Em 2008, né, nasceu o Raio de Luz. A mãe alugou uma loja, se não me engano, na Zona Sul, e foi onde ela iniciou com alguns determinados atendimentos. Eu fui uma das primeiras que a mãe começou a atender no espaço. A Fabiane levou anos para lavar a cabeça e entrar para o nosso lado religioso, né? A Fabiane nasceu junto com o Raio de Luz, né? Foi quem estava comigo do meu lado quando a gente criou o espaço. A gente está junto há 28 anos. Aquela amizade, sabe, quando tu parece que conhece uma pessoa de outro, que já conhecia de anos, né? Como eu digo, não é de hoje, é uma coisa de outras vidas. E pra mim, eu sempre disse pra ela que ela é minha mãe. Eu digo, que nem eu disse, né? Mãe, eu vim no teu ventre. Tinha minha mãe de sangue, que eu perdi faz pouco agora. Mas daí a gente foi tendo uma amizade, eu comecei a frequentar a casa da mãe. Os guris eu vi tudo pequeno, o Bruno eu peguei no colo, né, Bruno? E aí ela chegou e me disse que eu seria a pessoa certa para trabalhar com ela. Minha mãe fazia atendimentos com cartas ciganas, a gente vendia muitas coisas esotéricas. Aí nisso eu já tinha a minha casa aberta, né? Já nesse momento daí eu já era cacique de umbanda, né? Zeladora. E daí eu comecei a trabalhar com cristalterapia, comecei a me dedicar mais para as pessoas, né? Então, onde eu comecei a trabalhar cultura, né? Cultura cigana. Para depois chegar aqui no sítio, né? Com esse tamanho todo de terra aqui que a gente sofre para cuidar e para manter, né? Quando a gente comprou aqui em 2011, eu disse, não, todos os atendimentos vão ser lá. Aí alguém disse assim, mas lá é longe, é contramão, as pessoas não vão ir. Daí eu pensei, gente, se a gente faz um bom trabalho, né, as pessoas vão ir sim. Claro, alguns vão se perder no meio do caminho, até pela distância, né? Mas quem realmente gosta do nosso trabalho, né, vai estar junto com a gente. E realmente aconteceu isso, né? As pessoas vêm, né, as pessoas buscam, a gente conseguiu adquirir esse espaço, que é o Espaço Raio de Luz, né? E aí sim, daí aqui a gente faz tudo e mais um pouco, né, pelo que a gente pode, pelas pessoas, pelos nossos irmãos mais necessitados, pelas pessoas que realmente querem aprender sobre religião, né, onde teve muita gente na minha casa morando, né, pessoas que eu tive que ajudar, né, e continuo fazendo também esse trabalho. Muita gente já passou aqui, muita gente, né, gente que eu sofri muito, né, quando foi embora, né, porque as pessoas terminam aquele ciclo, ou então as pessoas atingem o que elas querem, os objetivos, e vão embora, seguir a vida. E a gente que fica, né, a gente sofre bastante, né? E um dos maiores sentimentos nossos, assim, que somos de religião, é a ingratidão. Isso a gente sofre todos os dias da nossa vida. Só que eu, né, como uma pessoa muito tranquila que sou, né, eu sempre deixei as pessoas bem à vontade, né? Se o teu tempo aqui acabou, vai com Deus e seja feliz. Né? A única coisa que eu fico muito, às vezes, braba, né? Quando eu vejo que as pessoas falam alguma coisa daqui de dentro. Porque aqui todo mundo senta na minha mesa, todo mundo come. Come, bebe, a gente conversa, a gente fala sobre tudo, né? Eu procuro acolher todo mundo, né? Mas, então, quer seguir teu caminho? Siga. Só não fale de mim. Né? Não fale de mim porque um dia eu te acolhi, um dia tu bateu naquela porta, né? Com a tua mochilinha de bagagem cheia de coisas negativas. E a gente procura te ajudar, a gente procura te entender. Os filhos da casa hoje, para mim, eles são tudo. E eu digo para eles, essa casa aqui é de vocês. Aqui o espaço é de vocês. Então, sempre que eu posso ajudar, né, que eu posso acolher, eu sempre faço. Sempre. Eu saio muitas vezes da minha zona de conforto aqui de dentro, né? E vou para a rua, né? Para buscar o atendimento médico, para buscar alguma coisa que aquela pessoa precise. Então a gente não fica trabalhando só aqui dentro. Como diz a minha neta, aqui dentro é o paraíso, né, vó? Chegamos no paraíso, realmente aqui é o paraíso. Mas a gente sabe que quando abre o portão lá da frente, né? É outro mundo. E a gente tem que estar preparado para esse mundo. As pessoas não podem, por exemplo, participar dos seus rituais, e se tiver algum preceito, por exemplo, você tem que estar com a cabeça coberta naquele dia,
Tem muito campo profissional que não aceita, que acha que isso não tem relevância, né? Sendo que para nós é a nossa fé, é aquilo que a gente pratica como fé, né? E mesmo assim, a gente muitas vezes não é ouvido, não é visto. Talvez tenha começado, né, muito antes com os negros do que com a religião em si. E depois acabou se somando com a religião e cada vez foi aglutinando cada vez mais coisas, entendeu? Em que quem perdeu foi a história da religião de matriz africana, que é uma história construída por negros, né? Nós temos a religião de matriz africana, então ela vem da África, aqui ela começa a se estruturar, né? Começa com esses negros escravos e em cima de todo o preconceito que já existia, né, nos escravos, eles também transformaram isso no preconceito religioso. E isso a gente sofre todos os dias e não precisa ser negro para passar por esses preconceitos, basta ser religioso. Se é religioso e negro, mais preconceito ainda. O preconceito é algo que machuca, oprime, faz com que as pessoas se sintam diminuídas perante as outras pessoas e barra, muitas vezes. Barra, né? Muitas vezes tu é barrado porque tu está trajando tal roupa ritual, por exemplo, né? Ou vai no supermercado, entendeu? Vai na padaria, vai no cinema. Eu sou apaixonada por animal desde sempre, eu sempre tive cachorro, eu sou louca por cachorro. E eu tenho 11 hoje adotados, né, que eu recolho, que eu ganhei, enfim. E quando eu entrei para a religião, que eu passei pro lado da nação, onde teve o meu primeiro corte, eu entrei num conflito, assim, né, de ter que usar um animal para poder fazer um ritual. Que a paz e a tranquilidade desse povo, que a busca desse povo traga para cada um o que estão necessitando nesse momento, que seja do seu merecimento. Eu era de religião católica, eu perdi um cachorro que eu amava muito e fui procurar um lugar para jogar para ver onde é que estava esse cachorro, né? E de lá para cá, né, eu venho procurando lugar, venho estudando magia e outras coisas que envolvem o povo cigano. Quando eu conheci a Mãe Mata, é que daí a gente começou a fazer todo um processo, né, de trazer ela para dentro do clã cigano. E à medida que a gente vai se conectando com a entidade espiritual da gente, que a gente vai aprendendo, que a gente vai estudando, que dentro da casa a gente tem essa informação, começa a ter esse entendimento que na realidade esse animal que é usado na religião, ele é sacralizado, ele não é sacrificado. Onde o animal é preparado, é rezado, é encaminhado e o espírito dele, quando ele chega pro ritual, ele já está desacoplando do corpo físico dele e já está indo para um patamar elevado melhor de evolução. Então, se for pensar nisso, as pessoas então não iam comer uma carne, por exemplo, que vem de um açougue, de um abate, onde é muito mais cruel do que o que é feito dentro da nossa religião. Isso é um tema que já vem se batendo há muito tempo, né? As pessoas criticam e falam e perguntam por que essas coisas acontecem, né? Existe muita hipocrisia nesse lado, entendeu? A ave, o animal que é sacrificado lá no frigorífico, ele é diferente da ave, do animal que é sacrificado dentro de uma casa de religião, por exemplo. Eu não consigo entender. E o animal que ele é, né, sacralizado, né, é o que serve também para nos alimentar, que é onde a gente toca o batuque, né, que a gente faz a festa, né, onde alimenta os nossos convidados, né. Por exemplo, agora em tempo de pandemia, né, a gente não pôde fazer o batuque em si, mas toda obrigação que se teve, a carne foi doada, ela foi distribuída, né, inclusive doces, tudo que a gente fez, a gente distribuiu, né, na comunidade, não foi nada colocado fora. Isso é uma coisa que é de fundamento, isso é uma coisa que já vem lá da Bíblia, né? Se a gente for estudar a Bíblia, né, a gente já sabia que lá o Cordeiro de Deus, ele também foi sacralizado, né? Esse é um assunto que eu nem me envolvo muito, não gosto muito, né? Porque é uma coisa que para nós é muito sagrado, né? Então, para mim é muito gratificante hoje estar aqui, né, falando sobre a minha vida para vocês, né? Não foi fácil, não foi mesmo, e não é fácil, né? Mas eu tô aqui, né, e me sinto muito bem no que eu faço.
Depois que chegou, já estava de fato consolidado o espaço Raio de Luz aqui no sítio, né, no Belém Velho, é que começou a abrir outras portas, né? Os rituais religiosos começaram a ter uma outra dimensão, assim como todos os eventos culturais e artísticos também tiveram uma outra proporção. O Raio de Luz, né, quem deu esse nome, né, foi a cigana que é dirigente dessa casa, tá? A cigana espiritual, né? Eu não sou cigana de sangue, sou cigana de alma, né? Tenho um amor muito grande pelo povo cigano, né? E quem deu este nome foi a minha cigana, dirigente desta casa, onde ela disse que a gente iria montar esse espaço, né, para atender todas aquelas pessoas, né, ou com necessidades, ou aquelas pessoas que gostariam, né, de ajudar alguém que estivesse precisando, né? Então, ele é aberto para toda e qualquer pessoa, né? Uns vêm para receber, né, ajuda, e outros vêm para doar essa ajuda. Então, aí nasceu o Raio de Luz, né, onde a gente trabalha aqui com a cultura, onde a gente trabalha com a religião, né? São duas vertentes, acaba se misturando, mas são duas vertentes. A vertente casa de religião, de matriz africana, de Batuque do Rio Grande do Sul, né, com as atividades que a gente tenta promover culturalmente. Então, a gente tem o projeto da capoeira, por exemplo, vamos chamar a criançada para vir para os treinos, é uma vertente. As pessoas precisam de orientação espiritual, é outra vertente, né? Mas isso existe dentro do espaço Raio de Luz. Ambos acabam contribuindo para preencher um nicho, né, um segmento talvez, de oportunidade para as pessoas. E não estou dizendo aqui que o governo, a prefeitura não ofereça, não é isso, né? Mas sim o projeto e as casas de matriz africana, elas oportunizam até um contato religioso para formar cidadão e muitas, como a nossa, abre portas para ter projetos culturais para realmente ajudar no crescimento de jovens e adultos também, crianças. Porque eu atendo crianças que chegam hoje se sentindo completamente rejeitadas, cheio de problemas, né? Cheio de desafeto, né? Eu tenho que dormir mais cedo porque meu padrasto vai chegar e vai me bater, né? A minha madrasta não gosta de mim, minha madrasta só quer o meu pai. Aí tu pega um adolescente que te pergunta o que tem atrás da morte? E eu tenho que explicar, mas por que, meu filho, que tu quer saber o que tem atrás da morte? O que vem após a morte? Porque eu quero me matar. E ali eu passo horas e horas fazendo aquela doutrina, ensinando, mostrando, né? E aí tu vê que aquele adolescente, ele perdeu a identidade dele. Ele não sabe se ele é uma criança, se ele é um homem, se ele é adulto, se ele é mulher. Ele perdeu a identidade. E a gente tenta equilibrar isso de alguma forma, né? E quando eu falo a gente, né? Acho que são religiosos da maneira geral, independente da religião, inclusive, né? O que se planta dentro de um terreiro, de uma casa de religião, dentro de uma igreja, é justamente tentar que as pessoas se tornem cada vez mais equilibradas, e quem trabalha diretamente com a cultura sabe que não é nada fácil, é um trabalho muito árduo, né? Trabalhar com cultura. Hoje a gente consegue vislumbrar a capoeira, as aulas de tambor, as aulas de dança, mas a gente gostaria muito de ampliar muito mais. Muito, muito, muito. A gente tem um espaço, a gente tem pessoas qualificadas, né? Mas muitas vezes o recurso não. E muitas vezes a gente mesmo já colocou dinheiro do bolso para fazer muitas coisas, entendeu? Se a gente tivesse como abraçar tudo, com certeza a gente faria. Mas hoje a gente faz dentro das nossas possibilidades, dentro da condição que o Raio de Luz tem. E eu acredito que a nossa realização, tendo condições, era ter atividade todos os dias, né? Todos os dias a gente tem atividade do projeto, principalmente para ajudar as pessoas, principalmente para tirar as crianças da rua, ou tirar as crianças do computador, tirar as crianças do celular, né? E inserir ela no mundo onde exista mais contato e mais empatia
entre as pessoas, entre os seres, né? Para que eu possa ensinar vocês da nossa cultura, que vocês são o futuro do mundo e do Brasil, então é importante conhecer a nossa cultura. E a capoeira é extremamente brasileira. Nessa oportunidade, o escorpião foi meu aluno muitos anos atrás. Eu queria ter jogado com o Sorridente, ia derrubar ele. Quando eu era pequeno, ele bateu muito em mim quando eu era pequeno. Mas era para aprender, porque eu era muito teimoso. Eu ingressei na capoeira numa época da minha vida em que eu estava na adolescência e não sabia o que eu ia fazer da vida e com muitas dúvidas, como todo adolescente, e entrei para a capoeira. E a capoeira te desenvolve fisicamente, óbvio, né? Mas também te desenvolve intelectualmente, né? Ela faz com que abra os teus horizontes para entender algumas coisas que muitas vezes a mãe, o pai tenta explicar em casa e tu não entende, daí chega na aula de capoeira, o mestre de capoeira te ensina talvez de uma outra forma, né? Nem que seja na porrada às vezes, mas ele vai te ensinar. Então, a capoeira me ajudou muito nesse sentido. Além de me desenvolver fisicamente, me desenvolveu no lado intelectual e de abrir portas para oportunidades. Capoeira é um que dança, eu quero aprender. Capoeira é um que dança, eu quero aprender. Bandeira nova, hein? Plantar essa esperança, essa garra, né, nos mais jovens, né, isso é o que talvez nos motive muitas vezes a continuar, a não parar, a não desistir, porque não existe quem diga que nunca pensou em desistir em algum momento. O que muitas vezes dá a garra é justamente isso, né? É ver hoje os meus filhos, por exemplo, na roda de capoeira, entendeu? A capoeira que mudou muito a minha vida, mexeu comigo, no momento que eu acho que eu precisava, porque a gente vem de uma comunidade e a gente sabe das dificuldades que a gente enfrentou, né? E que as pessoas continuam enfrentando dentro da comunidade. Então, quando a gente vê que a gente consegue sim, e que a gente, muito mais que conseguir, a gente ainda tem responsabilidade com os mais jovens e a gente vai honrar essa responsabilidade trabalhando com eles, incentivando, mostrando um caminho, dizendo que sim, que a gente consegue, que a gente vence, que a gente batalha, que a gente luta, que a gente trabalha muito, mas que a gente consegue sim.
E quando eu saí da casa da mãe Carmen, né, fiquei meio sem chão, fiquei muitos anos ao lado dela, né, era uma pessoa que me ensinou muito, muito mesmo, né. Então hoje, né, eu agradeço a ela, né, hoje que Deus a tenha, mas foi uma pessoa que me incentivou muito, né, que acreditou muito em mim e foi me mostrado pelo meu orixá, Baralodê, que procurasse o reino do Paixapanã. Na época eu fiquei meio perdida, assim, né, onde é que é esse reino? Daí um grande amigo chega para mim e diz: mãe, procura a casa da mãe Thaís do Chapanã. Eu sou de religião de matriz africana, aqui do Batuque do Rio Grande do Sul, assim como a minha mãe e o meu irmão, mas nós somos de casas diferentes, né? Então, a minha mãe e o meu irmão são da mesma casa, que são do mesmo lado, né? Eu sou o filho mais velho, né? Em teoria, era eu que teria que levar adiante, né? Mas, como eu não sou da mesma família, né? Isso acaba, cria-se uma barreira, né? Então, como o Arthur, ele é meu irmão, né, na religião, nós somos filhos da mesma mãe, né, da mãe Thaís do Chapanã, né, então o certo eu já passar para ele. Ele é meu filho carnal, mais novo, e sabe que essa parte eu já passei para ele em vida, né, ele já sabe que a hora que eu me for é dele, né, porque eu tenho o Eduardo também, mas o Eduardo ele é de uma outra nação, então tem Jejixá, tem nação de Oió, né? Tem a nossa nação que é de Cabinda, né? E o Eduardo optou por ser de Jejixá, né? Então é uma outra nação, né? Diferente da nossa, né? Claro que o Eduardo é meu filho carnal, ele vai ter, na hora que ele quiser, ele pode chegar a fazer também, né? Usar aqui, se ele precisar, mas ele é de uma outra nação religiosa, né? Então o certo é já deixar para o Arthur. Bom, meu nome é Arthur Borges Teixeira, né? Meu lado religioso começou desde pequeno, né? Minha família sempre foi muito religiosa e acho que mais ou menos uns 7 anos ali foi onde eu dei a iniciação no meu lado de Umbanda, né? E desde então eu não parei mais, né? Sempre segui esse lado espiritual junto com a minha família, né? Minha mãe, meu irmão. Esse ano acho que fechou 20 anos, né? Eu tô com 27, eu comecei com 7, né? E era tudo muito simples, tudo muito mais simples, né? Tendia, sei lá, uma pessoa, 2 pessoas, assim. A gente não tinha um espaço, como diz assim, próprio para fazer os trabalhos, né? Os atendimentos. Então era na sala de casa mesmo, assim. A gente arredava os móveis, né? Abria um espaço e preparava o que era necessário para poder trabalhar ali dentro, né? Aí depois que terminava os trabalhos, remontava a casa de novo, né? Era uma bagunça, assim. E dentro desse caminho que a gente segue hoje, a gente segue a doutrina de nação Cabinda, né? Que é diferente do lado do que o meu irmão cultua. Que eu gostaria mesmo, né? Que os meus 2 filhos, né? Fossem da mesma nação que eu, né? Para que eles tocassem juntos, né? A nossa casa, o nosso projeto. Deixe sofrer tanto assim. Então, o povo cigano sempre teve a Santa Sara, né, como a santa padroeira dos ciganos, e que no final da sua vida ficou à deriva no mar, ficou sem comida, ficou sem bebida, né, e rogou, né, para Deus, rogou o que ela acreditava, para se salvar, né, e salvar o povo dela que estava passando por muita necessidade. E hoje é um dia de festividade a ela, né? E dentro dessa festividade a gente trabalha com a fogueira cigana, né? Que é a salamandra, que é o elemento fogo, que dentro dessa ritualística a gente usa para buscar coisas boas, né? Bons sentimentos, bons pensamentos, né? Boas energias. E também é responsabilidade normalmente do cigano mais velho dentro do clã. Quando eu morrer, vou passar lá na Ruanda, Saravá Ogum, Saravá seu 7 onda. Quando eu morrer, vou passar lá na Ruanda, Saravá Ogum, Saravá seu 7 onda, Saravá seu 7 onda. Aí quando a gente fala de um legado, de um terreiro, de uma
uma casa de batuque, né, a gente fala de futuro, pensar no futuro, planejar no futuro, né? E o nosso futuro hoje, por enquanto, é o meu irmão. Na verdade, o Arthur sempre foi muito assim, né? Muito meu, muito pro meu lado, assim, né? A gente tem uma ligação muito grande, né? Que, no entanto, o orixá da minha cabeça é o orixá do corpo dele, né? E o orixá da cabeça dele é o meu corpo. Nós somos inverso, né? Então, o Arthur, ele meio que se anulou, né? A vida dele para ficar sempre ao meu lado. Muitas vezes eu tive que fazer a escolha, né? E acabei sempre escolhendo o lado espiritual, né? O lado da minha família, né? Desde questão de estudos, né? E trabalho, né? Eu poderia muito bem, sei lá, fazer uma faculdade agora e trabalhar fora, né? Ou fazer outras coisas também. Mas o espaço me toma bastante tempo, então eu me dedico bastante aqui e acabo já me acostumando com isso, né? Acabei me acostumando e sempre optei por ficar aqui, por ajudar aqui dentro, que ficaria muito difícil conciliar duas partes, né? Ter que dar muita atenção lá pra fora e muita atenção aqui dentro também. Eu acho que eu não teria como conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, né? Eu até poderia fazer alguma outra atividade, né, por fora, alguma coisa diferente, que é importante a gente ter uma evolução pessoal também, né? Que não só o coletivo, mas o pessoal é muito importante. A gente se sentir bem com a gente mesmo, né, dentro das nossas escolhas, é muito importante. A gente às vezes duvida da nossa própria capacidade, né? Tipo assim, será que eu tô fazendo certo? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é isso que eu tenho que seguir? A gente pode sim se sentir triste com algumas questões, né? Mas a gente tem que botar na balança pra ver o que vale mais a pena, né? Tu acha que tá sendo mais frustrante pra ti ou tá sendo mais gratificante, né? Eu acho que a gente tem que ter esse balanço e ver o que realmente importa, né? Tu tem que pegar as coisas boas também e trazer junto, né, com a tua bagagem. Se hoje tu é do jeito que tu é porque tu passou por aquele caminho, né? Quando tu dá o teu primeiro passo dentro da tua escolha,
tu te torna responsável por aquilo ali, quando tu ganha o carinho das pessoas, em questão delas te escolherem, seja como um padrinho, seja como orientador espiritual, e tu pensa, tipo, valeu a pena tudo que tu passou, tudo que aprendeu, o tempo que tu dedicou para aquilo ali. Na verdade, abre-se mão de algumas coisas para conseguir coisas muito maiores. Por exemplo, hoje eu estou como presidente administrativo do Raio de Luz, né? O meu irmão, ele é presidente espiritual do Raio de Luz, né? No entanto, hoje o Arthur tem 27 anos e já tem filhos de santo, né? Ele trabalha parelhinho do meu lado. Eu acredito que ele vai seguir, né? Que ele vai querer seguir, né? Tocando a casa sim, mas os filhos são livres, né? Cada um tem o seu livre-arbítrio. Eu não poderia dizer para o Eduardo nesse momento, dizer, não, meu filho, a mãe não te quer lá, a mãe te quer aqui, né? Ele fez a escolha dele, a caminhada dele, né? Se tá bom para ele, tá bom para mim, né? Quem sou eu? Eu não tô aqui, jamais eu vou dizer que alguma nação tá errada. Todas as nações são certas, né? O futuro a Deus pertence, daí eles, quando eu não estiver mais aqui, daí vamos ver como é que eles vão trabalhar, né? Mas eu gostaria muito que eles estivessem juntos, né, unidos, né? Acho que talvez no futuro eu espero ser um bom conselheiro para o dirigente desta casa. Assim como muitas vezes também fui um bom conselheiro para minha mãe, né? Por mais que sempre muito mais ela me aconselhou do que eu aconselhei, né? Mas todas as vezes que houve a necessidade de uma tomada de decisão e que ela, por educação, né, por amor, veio procurar a minha resposta, a minha opinião, né, eu espero sim que cada um que consiga levar isso adiante e que eu puder contribuir de alguma forma, né, eu acho que esse que vai ser o meu papel. O futuro é sempre incerto, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas até então eu sou sim o herdeiro, né? Sou o que vou dar continuidade, né? Se for da vontade dos orixás, vamos dizer assim, né? Porque tem muita coisa ainda para acontecer. Não sei se até lá eu vou ser realmente o herdeiro, né? Tem muito tempo ainda para passar, né? Mas com certeza eu vou estar aqui, vou estar apoiando. Espero cumprir com a expectativa dela e de todo mundo que apoia o projeto, de quem está aqui junto, né? Que eu possa, assim, fazer como ela sempre fez, com carinho, com dedicação, com amor. Esperando o Paxangô, eu estava na beira da praia. Chorou, chorou. Estava na beira da praia, esperando o Paxangô. Pois chora na macumba Yansan, pois chora. Pois chora na macumba Yansan, pois chora na macumba Yansan. Em 2015, em seguida que a mãe faleceu, eu tive uma notícia de estar com uma doença... peraí agora. Como é que se chama? Degenerativa. E cheguei na minha casa e conversei com os meus orixás, que se tivesse na minha hora, que eu estava pronta, né? Porque foi dado um diagnóstico de 6 meses, né? Numa cadeira de roda e coisa e tal. E eu acreditei muito na minha mãe, né? Na mãe Iemanjá, daí na verdade, quando foi jogado no búzio e disse que não era a minha hora. Quando a gente idealizou esse projeto desse mini documentário em relação ao Espaço Raio de Luz, né? Eu conversava muito com o Leonardo, né? Meu irmão, que é o editor desse vídeo, em relação a contar a história da minha mãe, né? De como ela iniciou esse projeto, de como ela iniciou um terreiro, né, com toda a dificuldade, com toda a questão do preconceito, da intolerância na vida dela. Minha mãe trabalhou muitos anos na prefeitura, se aposentou como funcionária da prefeitura de Porto Alegre e trabalhava fora, e trabalhava em casa, atendendo as pessoas e, além disso, tendo que dar atenção para nós, né, dando atenção para os netos, né. Dentro da casa de religião, a gente aprende
aprende a cuidar dos mais velhos, respeitar os mais velhos, pedir a bênção. E isso são coisas que a gente vai tentando cultivar e manter e mostrar que isso não é se curvar pura e simplesmente para uma pessoa que tem mais idade, né? A gente está respeitando todo aquilo que ela já passou antes de a gente passar, todo aquele caminho que essa pessoa já trilhou antes da gente trilhar, né? E eu não posso deixar não tem como eu não dar os parabéns, né, pela garra, pela coragem que ela teve. Eu acho que se fosse outra pessoa, teria desistido. E com todas essas coisas eu fui me tornando hoje quem eu sou, né? Aprendendo junto com a minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa muito iluminada. Tudo que eu sei agradeço a ela. Então hoje o projeto Raio de Luz ele vem para trazer uma vida melhor para todos nós, né? Para quem está aqui dentro trabalhando e para aquele que está lá fora, né? É isso que a gente busca, né? As pessoas viverem melhor e viverem bem, saberem o que estão fazendo aqui, né? Os filhos da casa aprenderem por que a gente está aqui hoje, qual é o nosso papel como médium, como irmão, né? O que vem a ser uma irmandade, o que vem a ser um espaço desse religioso, eles sabem, né? E para onde que a gente vai depois? Para que lugar que a gente vai? Embaixo da pedra tem uma pedra, embaixo da pedra tem outra pedra, embaixo da pedra tem areia, quem manda no mar é sereia. Embaixo da pedra tem uma pedra, embaixo da pedra tem outra pedra, embaixo da pedra tem areia, quem manda no mar é sereia. Tem areia, oh, tem areia. No fundo do mar tem areia, oh, tem areia no fundo do mar.